pouco de tranquilidade. O que eu disse, ele tem que fazer diferente daquilo que ele fez anteriormente, que o prejudicou bastante. Vai querer aparecer no jogo. Muito bem. Eles podiam estar todos eles de amarelo inteiro. O detalhe é o seguinte, em relação ao calção e à meia, o jogador às vezes está de cabeça baixa buscando uma jogada. No momento que ele olha que vai fazer o lançamento, ele sente o calção preto e a meia preta, ele não sabe se é jogador adversário ou se é o árbitro. Deveriam ter visto isso antes. Nesse momento está sendo respeitado o minuto de silêncio. Homenagem ao Dr. Sócrates. Eu tive o privilégio de conviver com o Sócrates no início dele no Corinthians. Em 1982 foi um dos símbolos da grande seleção dirigida por Tele Santana, mas acima de tudo, mostrou como pode ser importante a participação do atleta na construção de uma vida mais justa, na conquista da cidadania, com todo o movimento da democracia corintiana na luta pela liberdade de expressão no nosso Brasil. Autoriza Péricles Bassols. Começa o domingo de decisão. Se segure aí. Hoje vamos ter o campeão, os classificados para Libertadores, os rebaixados, os times da Sul-Americana. Hoje temos a rivalidade local, deixando ainda mais empolgante esse domingo especial para fechar a temporada do futebol brasileiro. Alex Silva já toca de cabeça, essa bola vai saindo lateral, que favorece o time do Vasco na esquerda. Aí você vê o Alex Silva, chegou há pouco no Flamengo, está completando apenas a 18ª partida com a camisa rubro-negra. Esse é o lateral Gilmar, arremessando ali para o Felipe. Devolução para o Gilmar, Gilmar ajeita para o Rômulo. Rômulo protege, tenta virar o jogo para o Felipe Bastos, ele chuta forte. Foi travado, chegou bem o Renato, a bola ficou com o Fagner. Tentou toque à frente para o Júnior César, os dois caíram. A bola ficou o Alexandre, deixou para o Felipe Bastos. Chegou o Wellington e acabou travando. E a bola vai sobrando com o Diego Souza. Diego Souza toca mais atrás, Williams sai jogando. Ele tocou errado, Williams recupera e entrega para Thiago Neves. Nós estaremos acompanhando toda a rodada, jogo a jogo. Toda vez que pintar a bolinha na tela da Globo, você vai ter a informação imediatamente. Show do intervalo com todos os gols que aconteceram no primeiro tempo. Todos os jogos já começaram neste momento. Começa também no Pacaembu. Você tem a imagem aí de Palmeiras e Corinthians. Ou Corinthians e Palmeiras. O Corinthians jogando pelo empate. Só depende dele para ser o campeão. Aqui vem o Vasco com o Rômulo. O Wellington parou essa bola de cabeça. O Felipe foi lá tranquilo para fazer a defesa. Tentou sair jogando com as mãos lá para o Negueba. O Nilton conseguiu tocar de cabeça. A bola sobrou com o chileno Fierro. Aí o Williams. Ele toca mais atrás para o Alex Silva. Apertou ali o Felipe. O Alex Silva recomeçou com o Felipe. Lembrando que o Flamengo joga pelo empate hoje para conseguir matematicamente uma vaga na Libertadores. E isso para não pensar nos outros resultados, porque é possível, mesmo perdendo, numa combinação de resultados, conseguir a vaga. Júnior César foi na dividida com o Felipe Bastos. O Bassols está marcando a primeira falta do jogo. Cometida pelo Felipe Bastos sobre o Júnior César, conforme você está vendo aí. O Wright, nesse caso, ele vai até toca na bola, mas o pé está muito alto, né, Wright? Exatamente, ele deixa o pé, aquilo que nós falamos sempre. Tem que dobrar a perna, evitar o contato. Ele deixou na intenção, efetivamente, de atingir o adversário ou, no mínimo, amedrontar. Williams, aí ele joga com o Leonardo Moura. Leonardo Moura tem a marcação do Diego Souza. É o Moura que não fez um golzinho nesse campeonato, né? Não é um fato muito comum na carreira dele, não. Aí ele traz pela diagonal, tentou adiantar, boa bola. Recebeu o chileno Fierro, bateu pro gol. Foi à direita do Fernando Praz. Esse lance do Fierro que a gente tá vendo aí, se desmarcando, recebendo e chutando, é o que a gente cansou de vê-lo fazer na seleção chilena. Talvez hoje ele esteja escalado na função que ele faz mesmo, que é um segundo volante, mais à frente, né, Júnior? Eu acho que, Luiz, talvez essa função seja a função que ele pode ser aproveitado da melhor maneira. Ele fez uma boa partida contra o Internacional, inclusive o Vanderlei deu uma nova chance para ele. O Wellington sobe, toca de cabeça, a bola fica com o Rômulo, Felipe, devolução para o Rômulo. Está jogando de segundo volante, hoje são 2 segundos na verdade, então joga mais à frente mesmo, conforme você está vendo aí. O Nilton é que fica mais atrás. E ele está recebendo essa bola aí. Trabalhando com o Felipe Bastos. Joga com o Fagner. E a primeira bolinha já pinta na tela da Globo. Felipe Bastos tentou o cruzamento. Williams joga essa bola para fora. Primeiro gol do domingo. É gol do Fluminense. É gol de Fred.
Fred está brigando pela artilharia. Balança a rede, faz o 22º. E o Felipe recebe, tentou o drible, caiu. É falta sobre ele do Williams. É falta para o Vasco e é ótima falta para o Vasco. Chegada do Williams ali no Felipe Reit. É faltosa, sem dúvida nenhuma. E o Péricles estava a 2 metros da jogada. Interpretou corretamente. E a vontade com que o Dedé saiu lá de trás para pegar a bola, para cobrar essa falta. Sem o Juninho Pernambucano, né, hoje. O Dedé costuma bater falta, até já fez gol de falta no Vasco. Embora seja ali mais por um canhoto, né? Por pé direito é mais improvável uma batida dali. E aqueles especialistas, aqueles fora de série, que normalmente fazem de todos os cantos. E o Vasco tem o Felipe para bater de pé esquerdo. A barreira protege o canto esquerdo do Felipe. Vai o Dedé para a cobrança. Vive um grande momento o Dedé. Tocou na barreira, voltou para ele. Explodiu no Alex Silva. Aí Fagner aperta o Negueba. Bola tocada mais atrás para o Jumar. Ele tenta fazer o levantamento para o Alexandre. Subiu, deu uma casquinha de cabeça. Vai Renato Abreu, vai também o Felipe. O juiz está marcando falta sobre o Renato Abreu. Olha, o gol do Fred é o 22º. Borges tem 23. O Fluminense precisa de 1 ponto para pular uma fase de Libertadores. É isso mesmo. O Fluminense se empatar, ele garante a fase de grupos. Ele evita aquela primeira fase, que é um confronto entre 2 times, né? O último representante do futebol brasileiro vai jogar essa fase. Então o gol lá é importantíssimo. Já já, assim que a bola parar aqui, a gente mostra o gol do Fred. Que momento do Fred. E o Campeonato Brasileiro pode chegar hoje ao 1000º gol. Eu me atrevo a dizer que vai chegar, né? Faltam 11 agora. Faltavam 12 antes de a bola rolar, né? No momento nós temos média de 2 por partida no Campeonato Brasileiro. Um pouquinho mais até de 2,5. Aí você vê o Fierro, tentou o toque para o Negueba, foi muito forte. Vai lá o Fernando Praz para fazer a defesa. Portanto, 1 para o Fluminense, 0 para o Botafogo. Botafogo que tem possibilidade de Libertadores, teria que vencer o jogo e ainda torcer por vários insucessos dos times que estão à frente dele ali. Júnior César não alcança, o lateral é do Vasco. Fagner vai lá para a cobrança. E esse é o resultado do Fluminense, um resultado ruim para o Flamengo, né? Que aspiraria a fase de grupos da Libertadores em caso de vitória aqui e de derrota do Fluminense. Alexandre tocou, linda bola para o Fagner! Ele botou de 3 dedos o lado externo do pé. A bola fez uma curva, ela fez a curva um pouquinho tarde demais. Olha por essa, olha a curva que ela faz. E passa rente à trave direita do Felipe. Alexandre e Felipe construíram a jogada, o passe foi açucarado. O Alexandre faz alguns gestos ali e você vê que o Vasco chegou na primeira pontada importante do jogo. Não, o Vasco já toma iniciativa, né, Luiz? Talvez até pela necessidade que tem de vencer o jogo de qualquer maneira, né? Quer dizer, a própria escalação do Negueba por parte do Flamengo dá para ver. O Flamengo não parece que não vai arriscar muito, né? Vai deixar as finalizações aí. Já deu 2 do Vasco e aquela do Fierro. E o Fagner está concorrendo ao melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. O prêmio será amanhã, né? Então o que acontece? Deixa o Negueba, como é um jogador de velocidade, para tentar nessa saída, esse desafogo, Luiz. Coisa que não aconteceria se por acaso tivesse o David em campo. Thiago Neves foi desarmado. Felipe trabalha na direita com o Fagner. Tem o Diego Souza de mão levantada lá na ponta esquerda. Ele chega, divide, ganha do Léo Moura. Aí o Diego Souza. E entrega para o Felipe. Felipe tem o Fagner na direita. Tentou um chute para o gol. Chega o Williams. Jogando de primeiro volante. Já que o Ayrton não se recuperou. Joga ali à frente dos seus zagueiros. Newton. Aí Jumar. Tentou a bola na esquerda para o Rômulo. Cortou muito bem essa bola o Fierro, tocando para o Negueba. Vai o Newton, soberano, recua para o Fernando Praz. Não pode pegar com as mãos, então se livra imediatamente da bola. Aí Leonardo Moura, de presente para o Felipe Bastos. Diego Souza recebe do lado direito. Alexandre faz a infiltração, ele faz o levantamento. Subiu o Alex Silva para fazer o corte. Diego Souza consciente para o Fagner. Aí Newton recebe, encosta Renato Abreu na marcação. Tem o Jumar do lado esquerdo no alto do seu vídeo. Ele tocou mais atrás ali, foi o Dedé. Vem meio na fogueira. E a segunda bolinha pinta na tela da Globo. Atlético Goianiense faz 1-0 sobre o América. Desse jeito o Atlético Goianiense vai garantindo vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Gol marcado pelo atacante Felipe. Faz uma campanha bem consistente o Atlético, né? Ronaldinho. Aí Negueba. Chegou o Renato Silva, conseguiu cortar, tirou até um pedaço da grama.
Renato não alcança, mas o Wellington chega tranquilo ali, faz a proteção. Felipe vai saindo do gol tranquilo para fazer a defesa. Logo mais no Fantástico, a cobertura completa sobre a morte de Sócrates, a dor da família, depoimentos dos amigos que jogaram com o doutor e detalhes sobre a doença que levou o jogador à morte. Logo mais no Fantástico. Léo Moura se manda pela direita, protege o Leonardo Moura. Acabou perdendo, é desarmado, sai jogando o time do Vasco. Levantamento agora no comando para o Alexandro. Júnior César recua para o Felipe. É adrenalina pura na tarde do seu domingo. Torcedor do Vasco está de olho aqui, mas o coração pulsando no Pacaembu, onde o Corinthians precisa perder e o Vasco vencer para o Vasco levantar o título de campeão. Vai jogando o Dedé. Tenta o passe para o Alexandre. O Wellington protege. Estava distante, o Felipe foi lá e evitou a saída pela linha de fundo. Júnior César trabalhando com o Williams. Felipe está ali na marcação. Júnior César dá um chutão lá para o ataque buscando o Ronaldinho. Se apresenta ali o Dedé. Faz o domínio e vê uma temporada especial o Dedé, né? A confiança do Dedé é um absurdo. Acredita e faz muito mais do que um zagueiro, né? Quarta-feira lá no Chile teve uma hora que ele queria jogar de centroavante. Thiago Neves para o Fierro. Fierro recebe com velocidade na direita. Negueba fez a infiltração. Bola para o Negueba. Devolução para o Fierro. Tocou para o Thiago Neves. O Flamengo chegou com muita velocidade. E uma troca muito rápida de passes. Fierro, Negueba, calcanhar, Fierro rolou e o Thiago pegou de pé esquerdo. A bola foi à esquerda do gol do Praz. Nossa microcâmera mostra todo o movimento. E você viu que tem bolinha na tela da Globo. Tem gol acontecendo na rodada. E olha, o São Paulo faz 1-0 no Santos. Luiz Fabiano. Sabe o que significa nesse momento? São Paulo está em quinto. Com essa combinação de resultados, empate do Curitiba. Olha a bolinha aí. O Flamengo e o São Paulo completariam o G5 nesse momento e o Botafogo empata. Gol de Felipe Menezes. Um para o Botafogo, um para o Fluminense em Volta Redonda. Portanto, 1-0 São Paulo no Santos, 1-1 Botafogo e Fluminense. 1-0 Atlético Goianiense e América. E os gols não param de acontecer. E esse gol então é importantíssimo. Cruzeiro com o Roger abre o placar em Sete Lagoas. Se o Cruzeiro vencer, ele se livra do rebaixamento e Ceará e Atlético Paranaense consequentemente serão os outros dois rebaixados, se juntando a América e Avaí. Aí jogando o Júnior César. O Wellington. Thiago Neves, dominou meio no joelho ali. Olha, escapou um pouquinho e vai saindo em lateral. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, dedicação total faz a nossa história. Aí o Alex Silva fez o drible sobre o Diego Souza. Outra bolinha pintando na tela da Globo. O Atlético Goianiense amplia sobre o América 2-0 em Goiânia. Gol do goleiro Márcio, terceiro dele no campeonato. Bola com o Júnior César. Renato se apresenta. Bola curtinha para o Renato Abreu. Devolução para o Júnior César. Ronaldinho está de centroavante. Vem cruzamento, a bola bateu no Fagner. Ele vai pela linha de fundo. Escanteio favorecendo o Flamengo. É o primeiro escanteio do jogo. No detalhe aí, o Renato Silva chegou para substituir o Anderson Martins. E tomou conta da posição. O Ronaldinho vai lá para a cobrança. Você vê o Thiago Neves se movimentando. O Ronaldinho, às vezes, ele tenta a batida fechadinha para buscar o gol olímpico. Partiu o Ronaldinho. Thiago Neves desviou. A bola tocou na canela e sobrou com o Alessandro. Alexandre sai jogando para o time do Vasco. Aí Felipe, sempre de primeira. Que visão tem o Felipe. De cabeça, linda bola para o Fagner. O Fagner está isolado na frente. Chegou o Negueba. O Fagner caiu. O Cristóvão foi a loucura pela não marcação da falta. O jogo seguiu, mas o Dedé já recuperou a posse de bola e trabalhou com o Diego Souza. Diego Souza carrega, tem o Felipe, tem o Alexandro. Jogou forte demais, Felipe saiu tranquilo, foi lá para fazer a defesa. E logo mais, no Domingão do Faustão, tem a nova geração do humor no quadro Quem Chega Lá.
Surpresas do Domingão do Faustão, aventura e ainda as divertidas videocacetadas. Flamengo no ataque, bola em profundidade para o Léo Moura. Ronaldinho queria uma marcação de falta ali, tá dizendo que foi puxado. Eu tive essa impressão também, Luiz, que ele foi empurrado. O Péricles Bassol, entretanto, entendeu que foi normal. O William chega desarmando. Ele trabalha com o Fierro. Esse é Thiago Neves. Aí Leonardo Moura. Leonardo Moura tenta o passe na ponta direita para o menino Negueba. Negueba vai para cima da marcação. Renato Silva encostou ali na marcação. Negueba fez o cruzamento para a saída de Fernando Praz. Soberano, tranquilo, foi lá para fazer a defesa. Nesse momento, São Paulo, a mudança importante é que nós temos o São Paulo entrando na zona de classificação da Libertadores com a vitória parcial sobre o Santos. No mais, a classificação se mantém, inclusive com Ceará e Atlético Paranaense neste momento rebaixados, que o Cruzeiro vai vencendo o seu jogo contra o Atlético. Júnior César. Thiago Neves se desmarca, recebe. Felipe Bastos foi na marcação. Thiago Neves tentou um passe muito forte para o Júnior César. A bola vai saindo, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, juntos transformamos a magia em realidade. Luxemburgo e Cristóvão passando instruções. O Cristóvão está um pouco mais elétrico do que o normal. Também não é para menos, né? Chegou a correr uma informação de que o Ricardo Gomes poderia estar no Engenhão para acompanhar de perto o jogo, né? Tá aí o Cristóvão no detalhe para você. Mas o Ricardo não veio, não. Foi ontem para a concentração. Ele esteve jantando ontem com os jogadores, né, Luiz? E todas as outras 4 vezes em que ele teve a oportunidade de participar do jantar com os jogadores, o Vasco ganhou. Aí o Diego Souza tentou a casquinha de cabeça ali, vai o Wellington. Ele conseguiu tocar para o Felipe, experimentou de primeira. O Felipe, depois da artroscopia, mas voltou impossível o Felipe, hein? Ele parece que readquiriu, Luiz, não só a condição física, né? Mas também a condição técnica, né? Ele tem feito realmente... A gente já viu hoje aquele passe que ele deu pro Fagner, que é uma das suas especialidades. O jogo tá, Luiz, o panorama é exatamente mais ou menos como aquilo que eu falei. O Flamengo procura impor um pouco mais de velocidade, tem dificuldade na saída de bola. A gente tem visto que os zagueiros têm tentado uma ligação direta, enquanto o Vasco vai na base da técnica, muito mais na base do toque de bola. Aí sai jogando aí o Alex Silva. O Felipe chega pressionando ali o Alex, ele dá um chutão lá pro ataque. É mais um gol na rodada. Já é o 7º gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, gol do Bahia. O Bahia faz 1-0 sobre o Ceará com o Camacho. 1-0 para o Bahia. A situação do Ceará fica perdendo. Ele já estaria rebaixado de qualquer forma. Vai ficando ainda mais delicada com a vitória do Cruzeiro. Aí se mandando pela direita, o Leonardo Moura tentou a jogada no comando. Ronaldinho dominou, caiu, abriu os braços, queria a marcação de falta. O Williams recupera, segue apertando o time do Flamengo. Felipe Bastos tirou dali, a bola sobra com o Fierro. Fierro para Leonardo Moura. Ele se manda como se fosse um ponta direita. Gilmar encostou na marcação. Impressionante a facilidade com a qual o Gilmar se adequou à lateral esquerda. O Junto dia diz até uma frase, Júnior, que jogou ali durante tantos anos, né? Parece que ele era lateral e não sabia. Porque, Luiz, ele tem umas manhas, né, da posição, né? Como agora, né? Ele sabe que joga contra o lateral que tem habilidade, tem velocidade. Então ele parou na frente do seu adversário e esperou ele tomar a iniciativa para tentar tirar, como realmente terminou desarmando o Léo Moura. Recebe o Fierro, ocupando o espaço do lado direito. Negueba está livre, ele tentou para o Negueba. O Negueba se assustou com a presença do Gilmar ali, acabou perdendo o tempo da bola. Diego Souza, marcado por 4 jogadores do Flamengo. Tem o Alexandre pela direita. O Diego é muito talentoso. Ele se mandou, foi levando, foi puxado. Teve um puxão de camisa. O Péricles Bassol estava a 3, 4 metros do lance. O Willian chegou. Segura o Diego pela camisa, ele perde o jeito do chute. Zé Roberto Wright. Pênalti claro depois do lance. Negueba recebeu daí, Negueba jogou à direita do gol, completando o Wright. Pênalti claro, o puxão é assintoso. O árbitro vem na diagonal, vamos acompanhar, ó. Nesse momento está puxando. O árbitro vem, ele não tem como finalizar porque é desequilibrado. E você vê que o árbitro aparece chegando na jogada. Pênalti não marcado, complicando a arbitragem do Bassol. Você vê que a camisa saiu praticamente toda do calção. Estamos vendo a imagem do árbitro, que errou feio.
No primeiro turno, né, Luiz, o Vasco reclama de um pênalti também, esse do mesmo árbitro, Péricles Bassols, do Léo Moura no Bernardo, no fim do jogo. Vasco 0, Flamengo 0 no primeiro turno. Agora a falta marcada sobre o Fierro. As nossas imagens mostraram que o primeiro cartão do jogo para o Gilmar. O Gilmar pegou agora nesse momento, ele deixa a perna e atinge o adversário, ainda tenta com a direita dar uma outra pancadinha, aplicado com correção o cartão. E as nossas imagens mostram que o Péricles, ele não só estava pertinho do lance, como ele está num prisma que ele pode ter olhado para outro canto, né? Um prisma de visão bem interessante. Júnior César ganhou do Fagner, escorregou um pouquinho. Fagner dá um toque, a bola sai em lateral. 19 minutos do primeiro tempo, segue 0 a 0 aqui, 0 a 0 no Pacaembu. Flamengo vai garantindo Libertadores. Corinthians vai garantindo o título. Negueba na dividida, tentou girar. Thiago Neves ficou reclamando de falta. Diego Souza tocou para o Alexandro. Alexandro recebe na ponta esquerda. Chega o Williams, dá o toque certo, a bola vai saindo, é lateral que favorece o Vasco do lado esquerdo. Ô Luiz, sim, Raid. Desde o início do jogo, o Bassols não está deixando faltas que ocorrem sem marcar, deixando o jogo seguir. Consequência dessa interpretação, 4 ou 5 vezes anteriores ao pênalti, o pênalti foi claro porque ele foi puxado e ele tinha visão lateral. Não tinha como não sinalizar, perdão. Renato Abreu tira de pé direito, joga essa bola lá para o ataque. Aí o Negueba, nesse momento, inclusive, o Flamengo vai conseguindo vaga na fase de grupos da Libertadores. Negueba, trabalhando com o Ronaldinho. Inter e Grêmio tá 0 a 0, Figueirense e Avaí 0 a 0, Coritiba e Atlético Paranaense também 0 a 0. Negueba pela direita, tentou fazer o cruzamento, foi o Dedé. Aí domina o Dedé. Saiu jogando de forma equivocada, Renato recupera. Rolou para o Júnior César. Júnior César tem o Thiago Neves na ponta esquerda, tocou para o Thiago Neves. Ele chegou com o Dedé, o Thiago tocou e a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, sensor de fadiga. Já existe no Volkswagen. Mais uma vez a dividida do Dedé com o Thiago Neves. O Thiago toca na bola, depois eles se chocam ali. O Dedé pisa involuntariamente o pé do Thiago Neves, que já estava no chão, que ele bateu primeiro na bola. Luiz, o detalhe é o seguinte: o Ednei Guerreiro, assistente número 2, não sinalizou, porque o Dedé pediu para chamar o árbitro. O árbitro não havia visto, seguiu. E vamos olha, um choque involuntário, não teve a intenção efetivamente. Ele até puxa o pé, né, Júnior? Aliás, acho que nem é um pisão, olha só, ele vai virar o pé esquerdo lá. Ele vira, prende no chão e ele vira o pé esquerdo. Não tem um pisão do Dedé. Agora faltou harmonia no trio de arbitragem, porque, como eu disse anteriormente, o Ednei Guerreiro tinha que sinalizar levantando a bandeira ou pelo rádio avisar ao Pérez que o jogador estava lesionado em campo e caído. Vai ser atendido fora do campo o Thiago Neves. Então, com esses resultados todos, o São Paulo está entrando na Libertadores, iria para a primeira fase da Libertadores. Corinthians, Vasco, Fluminense e Flamengo já entrariam, juntamente com o Santos, na fase de grupos da Libertadores. Corinthians campeão, Ceará e Atlético, os outros dois rebaixados. Por enquanto, com esses resultados, são estas as definições na classificação que mexe com o Brasil inteiro. Alexandre fez o cruzamento, olha o Rômulo. Rômulo dominou. E o Diego Souza ali solto, sobrou para o Felipe, o chute saiu fraco. E o xará dele, o Felipe, fez a defesa e já sai jogando rapidamente com o Fierro. Fierro para o Ronaldinho. Ronaldinho protege. Fierro se manda pelo lado direito, recebe. Exatamente na parte que tem sol aqui no Engenhão. A está fazendo até um domingo muito bonito. Depois de amanhecer nublado. O Ronaldinho, Fierro, devolve no Ronaldinho. Recebe Negueba. Negueba protege. Renato Silva encostou na marcação. O Gilmar também. Negueba para o Ronaldinho. O Flamengo vai mantendo a posse de bola que já chega a 58% a essa altura. Thiago Neves, o pé esquerdo que ele virou, né? Vai mancando, atendido pelo Dr. José Luiz Runco. Aí o Pirulito. Daqui a pouco tem um show do intervalo. Você e todo o Brasil ligado na Globo. Os lances mais importantes, esses gols todos que já aconteceram. Já são 7 gols na tarde do seu domingo. Já já o nosso show do intervalo com a ilustre participação do Léo Batista. Vai voltar o Thiago Neves, mancando um pouquinho. Confirma o médico do Flamengo, José Luiz Runco, foi uma pequena torção. Ele ainda manca, mas já voltou ao campo, Luiz.
Ok, Tino Marcos. De volta, portanto, o Thiago Neves. Vai lá o Ronaldinho para fazer a cobrança. Vai Ronaldinho na cobrança. Levantamento. Olha o Wellington. A bola passou. Desviada pelo Fagner. Vai chegando lá para fazer a defesa o Fagner. Aí o Alexandre. Deu um totozinho de cabeça para o Felipe Bastos. Chegou para fazer o corte agora o Léo Moura trabalhando com o Fierro. De novo no Léo Moura. Chegamos a 24 minutos do primeiro tempo. Segue 0 a 0 aqui, 0 a 0 no Pacaembu. Falta do Felipe sobre o Leonardo Moura. Globo, a gente se liga em você. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Fierro. Aí o Leonardo Moura. Essa voz que você está ouvindo de fundo, é claro que eu estou com os fones no ouvido, a minha percepção auditiva fica melhor do que a sua, que está na sua casa, tranquilo, sentado, você que está aí, reunido com os amigos. Mas essa voz é do Luxemburgo. Ele está chamando a atenção, não sei de quem ali, se do assistente. O assistente que sinalizou ele, colocou a mão assim para trás, como se estivesse puxando a camisa. O quarto árbitro já está do lado dele, pedindo calma. Ele tem razão mesmo, porque o jogador do Flamengo puxou a camisa do jogador do Vasco. Claro que não é esse puxão que ele está reclamando, né, cara? Essa foi ótima. O Everton fez o levantamento na ponta direita para o Fierro. Gilmar toca de cabeça, a bola vai saindo lateral, que favorece o Flamengo, que vai tendo mais posse de bola, que vai encontrando o jeito de jogar. É isso aí, Luiz. Encontrou porque os 10 primeiros minutos a gente viu o Vasco fazendo o jogo com pressão e criando algumas chances, né? Ou então tentativas, né? Com a colocação do Fierro um pouco mais pelo lado direito, ajudando o Léo Moura e o Negueba caindo naquele lado esquerdo em cima da marcação do Gilmar, a jogada começa na esquerda e quase sempre ela é virada para o lado direito para tentar aproveitar esses três jogadores. A gente está revendo o lance do impedimento que foi marcado no ataque do Flamengo. Leonardo Moura marcando o Rômulo. Toque do Léo Moura, o lateral é do Vasco. O Rômulo que está jogando pela segunda vez consecutiva nessa função, né? É um volante mais à frente. Arremessando para o Diego Souza. Diego Souza tentou fazer o giro, Williams está marcando. Recua para o Gilmar. Gilmar de pé direito, levantou. Felipe dominou, caiu. O Felipe sai jogando o Flamengo. Recupera o Fagner, mas a bola volta no Renato Abreu. O Renato Abreu na direita para o Fierro. Fierro para Ronaldinho. Ronaldinho protege, domina, encosta o Felipe Bastos. Foi desarmado o Ronaldinho, que fez a falta no Newton na sequência. E o Pérez está marcando falta do Ronaldinho sobre o Newton, nesse rapa que deu o Ronaldinho no Newton. É um rapa claro, né? Em cima do árbitro marcou. Dedé. Tentou fazer o levantamento, agora Alexandre, a bola passou, o Leonardo Moura tira. A bola volta no Felipe Bastos. Arruma para o Alexandre, de novo no Felipe. Felipe na direita para o Fagner. Levantou Diego Souza na segunda trave, de cabeça para o meio. Cortou o pirulito, Alex Silva tirando dali. Cortou de chileno, né, Luiz? Que ele já tinha passado da bola, né? É isso mesmo, com o pé atrás, como se fosse um calcanhar, assim, que essa jogada é chamada de chilena. Mostrou recurso Alex Silva, que vai marcar ali o Felipe e o Alexandre. Agora a vez do Wellington. Bola volta no Alexandre, de cabeça para o Felipe. Bota no chão o Felipe. Ajeita para o Newton. Newton na direita para o Fagner. Fagner tem o Júnior marcando, ele levantou. De novo para o Diego Souza. Subiu o Leonardo Moura, dá uma casquinha nessa bola o suficiente para jogá-la pela lateral, que favorece o time do Vasco. Diego Souza vai deixando lá para o Gilmar para fazer a cobrança. 27 para 28 minutos. Continua 0 a 0 aqui, 0 a 0 no Pacaembu. Gilmar na cobrança, buscando o Rômulo, desviou de cabeça. O juiz já está marcando a falta do Rômulo em cima do Renato Abreu. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Mais uma vez os gritos do
do Vanderlei Luxemburgo na nossa captação do áudio ali. O Wellington dá um chutão lá para o ataque buscando o Thiago Neves. Luiz, o Vasco usa, não faz uma marcação sob pressão, né? Ele deixa o Flamengo tocar essa bola, né, da saída do Felipe com um dos zagueiros e de consequência aí começa a marcação. Com isso obriga praticamente os jogadores a darem um chutão e o Vasco vai brigar por essa bola porque ela tá rifada. Ronaldinho pro Negueba, Fernando saiu para fazer a defesa. E toda a jogada foi bonita, né? A começar pelo lance do Renato Abreu. Que categoria do Renato em cima do Diego Souza. Fagner. Mais atrás agora Felipe Bastos. Esse é o Newton. Gilmar do lado esquerdo, Rômulo mais à frente como se fosse um ponta esquerda. Newton ganhou do Negueba. Negueba volta, ajuda muito na marcação. Bola chega no Felipe que já toca de primeira pro xará dele, o Felipe Bastos. Adiantou na direita, Newton. Apareceu ali meio de surpresa, fez o drible, levantou, Rômulo! Diego Souza! O Newton recebeu como homem surpresa, como se fosse um ponta. O levantamento foi um passe perfeito. Diego Souza subiu bonito. Aparou de cabeça sem chances para o Felipe aos 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Diego Souza, o 11º dele no Campeonato Brasileiro. O Vasco faz 1-0. Bota a pressão para cima do Corinthians no Pacaembu. O Newton foi curtir uma de ponta e funcionou, Júnior. Houve uma inversão, né, Luiz? Com ele aparecendo como um elemento surpresa. E depois ele deu um passe realmente naquele que a metade do gol a gente pode considerar que foi dele, né? E o Newton é uma aposta mesmo desse grupo do Vasco. O Newton ficou quase um ano sem jogar futebol profissionalmente, parado por seguidas lesões. E todo mundo gosta muito do Newton, da diretoria, os jogadores, e ele ganhou essa chance hoje na final. Ele realmente é uma aposta do Vasco para o ano que vem. Todo mundo gosta muito do futebol do Newton no Vasco. Tem gol acontecendo, tem bolinha anunciando que a rede balança. Alexandre briga, a bola sobra com o Negueba, toca mais atrás no Williams. O Ronaldinho faz o passe lá na ponta direita para o Thiago Neves. Thiago Neves marcado pelo Renato. Thiago levou, tentou o drible. Tem outra bolinha na tela da Globo. A rodada vai ficando cada vez mais adrenalizada. É gol do São Paulo. Cícero faz 2 para o São Paulo, 0 para o Santos. Faltam 2 gols para o 12º, que será o 10º gol do campeonato. Alexandre em cima do Alex Silva, já está marcando a falta. Acho que vai sair cartão amarelo. Aí o segundo do jogo agora para o Alex Silva. Por essa falta aí, José. Ele fez a falta, ele impede a progressão do Alessandro, que fica no chão. E o árbitro em cima marcou. E aplicou o cartão por esse lance. Ele vai no corpo do Alexandre, ele não permite a jogada, mais uma vez. Mesmo com a derrota parcial, o Flamengo se mantém na zona de classificação para a Libertadores da América. Foram 8 faltas cometidas pelo Vasco, 3 pelo Flamengo. 32 metros e 10 a distância da bola para a linha de gol. Fagner vai para a cobrança. Se movimenta Rômulo, se movimenta Newton. Fagner levantou o desvio! O bandeirinha está na dúvida, não sabe o que marcar, baixou a bandeira. Agora levantou e marcou o tiro de meta. E foi o que aconteceu. Olha, a gente está vendo que o Felipe caiu, me parece que a bola tocou por último no Wellington. Ele toca no jogador do Flamengo. Isso mesmo, no Wellington do Flamengo. Exatamente, toca e o Bandeira não tinha certeza, botou a bandeirinha embaixo, ficou esperando, o árbitro também não definiu. Quando o árbitro apontou, aí o Bandeira levantou dizendo de onde era a bola. Mas a bola seria um corner
Olha o Ronaldinho recebendo do lado esquerdo. Thiago Neves faz o movimento, ele fez o levantamento para o Negueba. Acabou sendo forte demais, Negueba não alcança, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, escolha os serviços ilimitados para o seu plano. Você viu ali de passagem o Diego Souza, aí o Felipe Bastos, o Ronaldinho, personagem, o Diego fez o gol do jogo. Quer ver de novo o gol? O gol marcado pelo Diego Souza no jogo, o gol de cabeça. Nilton recebeu na ponta direita. Fez o corte, ganhou a jogada do Fierro e botou na cabeça do Diego Souza. Mais uma vez, olha, Felipe Bastos, Nilton, corte em cima do Fierro e a bola perfeita para o Diego Souza. Que bola ele botou. E a torcedora, e a galera do Vasco vibrando. O Vasco faz 1 a 0, vai cumprindo o seu papel no Engenhão. E a ironia do destino, né? O Nilton, que começou a carreira, viveu muitos anos no Corinthians, né, Luiz? Verdade, veio do Corinthians para o Vasco, né? Tem, profissionalmente, Corinthians e Vasco os times do Nilton. Chegando ali com o Ronaldinho. Thiago Neves tocou mais atrás para o Williams. Montou o chapéu em cima do Felipe, que já roubou-lhe a bola. Aí tocou para o Rômulo. Rômulo domina. Tem o Diego Souza se movimentando. A bola resvalou no Williams. Passa, sobra com o Alexandro. Alexandro pela direita. Encostou o Júnior César. Recuou para o Felipe Bastos. Experimentou, jogou fora. Internautas que participam das nossas transmissões. Vamos lá. Tem vascaíno, tem tricolor, tem flamenguista aqui. E o que vale é a união do esporte, tá todo mundo junto, torcendo junto. Globo, a gente se liga em você! É o que vale mesmo, galera de São Pedro da Deia, o Cadu, o Vitor, o Júnior, o Pedro. Queremos é muita paz, queremos nos divertir acima de tudo, com um espetáculo como é o futebol brasileiro. Todo mundo reunido. E tem bolinha para mexer com a adrenalina de todo mundo. Anselmo Ramon, o Cruzeiro começa a afastar de vez a chance do rebaixamento. 3 a 0 para o Cruzeiro. Lá em Sete Lagoas, sobre o Atlético Mineiro, que está ficando fora da Sul-Americana, hein? Está escapando e tirando o galo da Sul-Americana. Ronaldinho levantou, subiu o Alexandro tirando dali. Bola volta no Ronaldinho. Ganhou a jogada do Fagner. De pé direito, levantamento. Dedé agora limpa a área vascaína. Bola volta no Williams. Acabou perdendo. Felipe Bastos tentou para o Alexandro. De primeira para o Felipe. A bola vai sobrar na esquerda. E atenção que tem bolinha do 10º gol. E aqui tem lance forte, tem cartão para o Negueba. Sai o 10º gol do Campeonato Brasileiro. Gilson, Atlético Goianiense 3, América Mineiro 0. Goianiense vai se garantindo na Copa Sul-Americana. Negueba levou amarelo e uma bronca do Luxemburgo, que não gostou da violência do lance. Aí o Fagner, outra bolinha, tem outro gol acontecendo. Quando está jogando, olha, Lucas faz o 3º para o São Paulo contra um time de reservas do Santos. São Paulo está passando a pressão para o Coritiba, para o Inter. Aí conseguindo uma vaguinha na Libertadores do São Paulo. Renato adiantando, boa bola na direita, Fierro, vai para o fundo, cruzamento. Felipe Bastos apara de cabeça. Fagner com Williams. Williams e Fagner, os dois desabaram e ficaram sentindo. O encontrão foi forte. Os dois desabaram. Os outros jogadores todos o reclamam, os do Flamengo e os do Vasco, fazendo especialmente o gesto do cotovelo, como se um deles tivesse usado o cotovelo. Fagner e Williams. Para aí, Zé Roberto Reis. É um lance, eu ia falar exatamente isso. A entrada é intencional, ele vai no corpo do jogador Williams. Ele não olha nem a bola, ele sabe que não vai dar para alcançar, então se joga, e a jogada é de cartão amarelo por parte do jogador Fagner. Mas não houve cartão, né? Não, não houve não. Não houve cartão, não. Thiago Neves ajeita ali para fazer a cobrança da falta. Você vê aí o Thiago Neves, dá uma olhadinha. O Fernando Praz
vai orientando ali a sua defesa. O Thiago fez o levantamento. Renato não alcança, a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o Vasco. Ô, Júnior, numa circunstância como o que a gente tem aqui hoje, teve um momento um pouco antes do gol que você chegou até a dizer, nós chegamos a dizer, né, que o Flamengo tinha encontrado um jeito de jogar. O placar a favor de um ou de outro já é hora de alguma mudança ou o jeito é continuar da mesma forma, Júnior? Não acredito que vai haver mudança não, Luiz, pelo menos por enquanto. Eu acho que vai continuar, até porque, né, conseguiu criar alguma coisa, né? O Vasco vai na base do toque de bola, da qualidade dos jogadores, e o Flamengo continua na velocidade. Felipe Bastos para o Diego Souza, tentou o drible, caiu na frente para o Diego, chegou o Alex tirando, a bola volta na esquerda, sobrou com o Rômulo, tentou de cabeça para o Diego Souza, vai lá o Felipe Bastos, ele e o Williams. O Williams conseguiu ganhar, girou, sofreu a falta do Felipe Bastos. O Felipe Bastos ficou meio ali trombando com o Williams meio que fez uma reação de como sai para lá e o clima esquentou entre eles, veja. Braço para lá, braço para cá, depois o William, opa, sai para lá, rapaz. Faltou sensibilidade ao Pérez de perceber que essa conclusão ali que nós vimos agora é a terceira do mesmo lance. Então você já na primeira que o jogador faz a falta e tenta não jogar, marcou, acabou o problema. Ele deixou, podia quebrar uma briga entre os dois. Olha, você viu que o Avaí faz 1-0 sobre o Figueirense, né? O Avaí já está rebaixado, o Figueirense buscando uma vitória para ir à Libertadores pela primeira vez na sua história. Mas está dando o Avaí. Fierro. Olha, espirra, vai sobrar lá com o Fernando Praz. Resultados são ótimos para o São Paulo, para o Flamengo, para o Coritiba, para o Internacional. O gol do Avaí foi marcado pelo Diogo Orlando. Por sinal, nesse momento, nós teríamos 3 paulistas e 3 cariocas na Libertadores. Libertadores seria o Rio-São Paulo, hein? Vai ter muito jogo pela frente, né? O São Paulo, por exemplo, tem 59 pontos com a vitória, mas o Coritiba está indo a 58 com o empate. Ou seja, vencendo, entraria de volta na zona de classificação da Libertadores. Mesmo vale para o Inter, que está indo a 58 com o empate no Grenal. Lateral que favorece o Vasco. A gente estava falando dessa classificação, olha lá como é que está, olha. Corinthians 71, Vasco também, né? O Corinthians tem 2 vitórias a mais, uma agora que o Vasco, Fluminense 63, Flamengo 60, São Paulo 59. Aí Coritiba e Internacional 58, Figueirense tem 57, está perdendo. E aqui o Flamengo vem para o ataque, bola para o Negueba. O juiz tinha marcado tiro de meta, mas foi escanteio. Ele vai voltar atrás que o bandeirinha está chamando a atenção dele lá. Ele apontou o primeiro movimento, braço para baixo, tiro de meta. Quando olhou a bandeira, que foi efetivamente o córner, ele aí acompanhou a bandeira, mas não tá legal esse primeiro tempo do Pérez, Bassol. Tá um jogo confuso no jogo. Vai lá Thiago Neves, Ronaldinho agora não foi cobrar o escanteio não. Ronaldinho se posicionou lá na pequena área, inclusive. E vem cobrança do Thiago Neves, o Elton, a bola passou, o toque de cabeça, Fernando Praz para fazer a defesa. O Williams apareceu ali, se aproveitando da disputa dos grandões. Luiz. E acabou cabeceando quase livre. Felipe dominou, tentou o drible sobre o Júnior César. Júnior César tocou, Felipe brigou. Júnior César ficou com a bola e sai com velocidade. Léo Moura ficou sentindo um problema no rosto. Tino Marcos me chamou, mas o Flamengo vem aqui. Thiago Neves na esquerda, de cabeça para o Ronaldinho que está impedido. Agora sentindo. Em relação exatamente ao Ronaldinho, ele não cobrou o escanteio. Momentos antes da cobrança, ele levou a mão à coxa direita e já sinalizou aqui para o banco de reservas. Está sob observação o Ronaldinho. Mais uma vez o impedimento marcado do Ronaldinho nesse toque do Thiago Neves. O Ronaldinho veio para o Flamengo num projeto. Aí o Ronaldinho, no momento que ele levou a mão à coxa do Ronaldinho, sentindo um problema na perna esquerda ali. Bora para o Alexandre, vai sobrar com o Felipe. Então o Ronaldinho veio para o Flamengo. O Flamengo tem uma parceira, uma empresa de marketing esportivo que é parceira, que paga, acho que 70% inclusive do salário do Ronaldinho, para resumir, né? E não vem pagando, porque há um ruído nessa relação entre esta empresa e o Flamengo. Eles devem se entender aí mais para frente, mas a princípio parece uma situação difícil, tensa nessa relação. Aí Ronaldinho faz o levantamento, tá na ponta direita para o Leonardo Moura. Chegou bem o Rômulo, toca de cabeça para o Diego Souza. Foi lá o Williams tocou mais atrás. Chegou o Pirulito, ganha, sai jogando, recebe falta do Alexandro. Juiz para o jogo e marca a falta do Alexandro.
Falta já cobrada, Negueba. Leonardo Moura levantando. O Renato tentou o toque de cabeça, o Fierro ficou reclamando de falta. Alex Pirulito tocando essa bola ali para o Wellington. Wellington na esquerda buscando o Júnior César. Thiago Neves com o Fagner na falta do lateral do Vasco. O Fagner está irritado que teria sido puxado pela camisa pelo Thiago Neves. Thiago se prepara ali para fazer a cobrança. Os dois zagueiros do Flamengo vão lá para a área. A jogada aérea se torna forte aí, especialmente por conta do Alex Silva. Vai o Thiago Neves, fez o levantamento. Exagerou, a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta que favorece o Vasco. Ô Júnior, a gente tá vendo um passeio da torcida do Vasco aí com a nossa câmera. Já teve o seu momento de explosão com o gol do Diego Souza, tá na expectativa do que acontece no Pacaembu. Continua 0 a 0. O jogo diminui um pouco de eletricidade. É bom pro Vasco, Júnior? Lógico, né, Luiz? Até mesmo porque é mais entrosado. A gente sente que o time do Vasco, os jogadores sabem o que fazer dentro do campo, entendeu? O Flamengo vai muito mais na base do improviso. Aí o Felipe faz o levantamento para Alexandro. Alexandro bateu pro gol, Felipe bota para escanteio. Tá ligado o Alexandro no jogo. Essa bola foi no cantinho, ela quica antes, o que dificulta a defesa do Felipe. E em cima do que o Júnior falou, que os jogadores sabem o que tem que fazer, né? O Vasco não treinou essa semana, viajou, jogou e conversou e descansou. É jogar e descansar e conversar, como disse o Eric. Vai lá o Felipe na cobrança do escanteio. Nilton, Diego Souza, Dedé, que é sempre um perigo, levantamento, Dedé subiu e o Felipe foi lá para fazer a defesa. No momento em que Péricles Bassols apita. Fim de papo no primeiro tempo no Engenhão. Gol de Diego Souza, 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Flamengo se mantém. É grave porque ele interpretou essa jogada de pênalti como ele interpretou algumas jogadas no meio campo. 5 ou 6 infrações não dadas. É pena porque é um bom árbitro, tem potencial e espera voltar até para a FIFA, inclusive. Autoriza Péricles Bassols. Bola rolando, está valendo o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos derradeiros do Brasileirão de 2011. Luiz, no Flamengo com 2 alterações. Saiu o Negueba, entrou o David, entrou também o Muralha no lugar do Fierro. Portanto, um atacante no lugar do outro, o meio de campo no lugar do outro. Muralha com a 31, David com a 9. 2 modificações, portanto, no time do Flamengo para o segundo tempo. Que sai jogando aí com o Williams. Lembrando que mesmo com a derrota, o Flamengo nesse momento se mantém na 4ª posição, ou seja, na zona de classificação para a Libertadores. Deu para pegar um papinho rápido com o Cristóvão ali, viu, Luiz? Ele disse que a marcação do Vasco no meio campo estava muito atrás, que era isso que precisava acertar, porque o Flamengo estava pegando muito a segunda bola e era isso que estava preocupando ele até então. Agora uma falta do Fagner sobre o Júnior César, que está caído. E a gente está com imagens do Pacaembu. Vai começar o segundo tempo no Pacaembu, de Corinthians e Palmeiras. O jogo está 0 a 0 por lá. Começa o segundo tempo também no Pacaembu. 1 minuto de diferença. Aqui batemos 1 minuto. Quando a bola rolou no Pacaembu, os jogos estão praticamente juntos. Só a parte de acréscimos é que vai desempatar, né? Essa parte, o fim dos jogos. O Ronaldinho na cobrança da falta para o time do Flamengo. Lá vem levantamento para a boca do gol. Vai sobrar a bola para o Dedé fazer o corte e tirar dali. Ronaldinho deixa a bola sair, a lateral que favorece o Flamengo. Já o Júnior vai falar dessas modificações feitas pelo Vanderlei. 2, Renato caiu, a bola vai pela linha de fundo. É agora, Júnior. Portanto, o Flamengo não muda o jeito de jogar, mas tira o Negueba para botar um outro atacante, que é o David, e o Muralha faz a mesma função do Fierro, em tese, né? O Negueba não estava nem tão mal no jogo, né, Luiz? Porque conseguiu criar algumas boas jogadas pelo lado direito e era a puxada de contra-ataque, o homem da velocidade. O Muralha tem uma boa movimentação e pode, exatamente junto com o Léo Moura, criar uma dobradinha aqui pelo lado direito. Alex Silva dá um chutão lá para o ataque, chega Jumara, para de cabeça. Williams sai jogando com o Muralha, de novo no Williams, aí para o Thiago Neves.
E o Ronaldinho se movimenta do lado esquerdo. Bola para o Ronaldinho. Ronaldinho dominou, foi para cima do Fagner. Ganhou do Fagner. Tentou ganhar do Felipe Bastos. Ganhou, a bola sobrou. Renato exagerou na dose. Chegou na pinta, o Renato mandou para o gol. A bola subiu. É só tiro de meta que favorece o Vasco. E o Ronaldinho, que no primeiro tempo sentiu um desconforto na musculatura da coxa, não se queixou no intervalo, está normal, liberado para o jogo sem problema. E no Fantástico de hoje, a cobertura completa do Brasileirão. O grande campeão, quem vai para a Libertadores, quem vai cair. Todos os grandes lances desta final de Campeonato Brasileiro. Um domingo de decisão. Com aquele enfoque especial de Tadeu Schmidt no Fantástico. Daqui a pouco vem o Faustão, uma segunda parte na sequência. As reportagens do Fantástico para você. Júnior César para o Ronaldinho. Ele e o Fagner. O lateral para o Flamengo, o próprio Ronaldinho. Tem pressa para fazer a cobrança. Ele arremessou para o David. Viu bem, David chegou lá, domina, Dedé está na marcação. Segundo o assistente, a bola saiu. O David está cruzando. Mas olha, é milimétrica essa jogada. A gente está vendo, a bola toca. E a nossa câmera, brincadeira essa câmera de bem colocada, não? De bem colocada e todas com imagens maravilhosas. A impressão ali é que a bola ficou um pouquinho sobre a linha, mas o assistente do outro lado sinalizou. Você tem imagens no Pacaembu. Valdívia acaba de ser expulso por Wilson Luiz Seneme. O chileno Valdívia se envolveu em tantas polêmicas, né? A gente está revendo a jogada. Olha o Valdívia. Chega ali com tudo, mais uma vez. Será que ele já tinha cartão amarelo nessa jogada aí? Ele não tinha amarelo. Foi expulso direto pelo Wilson Luiz Seneme. Aqui o Flamengo está jogando com o Thiago Neves. Portanto, o Palmeiras com um homem a menos. E o Valdívia, que outro dia foi cortado da seleção chilena, porque chegou 6 horas da manhã na concentração. Era para chegar às 9 da noite. Tudo bem, chegou quase na hora. Domina lá Ronaldinho pela ponta esquerda. Vai para cima da marcação do Felipe Bastos, o Ronaldinho. Se movimentou o David, ele tentou o toque, a bola passa, espirra, sobra com o Newton. Newton ganhou bem a jogada do Muralha. Muralha se enrolou com o Newton, fazendo a falta, o árbitro está marcando a falta, que favorece o time do Vasco. Olha, Coritiba, Internacional e Figueirense, que estão empatando os seus jogos. O Coritiba contra o Atlético Paranaense, o Inter contra o Grêmio e o Figueirense contra o Avaí. Em caso de vitória de um desses times, o São Paulo sai da zona de classificação da Libertadores. E o time que fizer esse gol entra. Olha só a adrenalina que está rolando nesses jogos. Olha o Newton aí dominando, trabalhando com o Felipe Bastos. Joga na direita para Fagner. Adianta para o Felipe. Felipe vai para cima da marcação do Williams. Felipe ajeitou para o Fagner. Que boa bola. Espirrou, sobrou para o Fagner. Bateu Felipe. Felipe bateu. Toca no Williams e vai pela linha de fundo. O Felipe para o Fagner. O passe do Muralha. O Muralha quis cortar, ajeitou para o Fagner. Aí o Felipe fez uma grande defesa. Nossa microcâmera mostrando o movimento do goleiro do Flamengo para você. Desespero do Fagner. E vem cobrança de escanteio. Vai lá o Felipe. Você vê aí o Diego Souza marcado pelo Wellington. Dedé tá na marca do pênalti. Nilton é outro grandalhão. Aí vem cobrança de escanteio, levantamento. Rômulo tentou uma puxadinha, acabou jogando a bola na direção do campo de ataque do Flamengo, mas Dedé recupera. Felipe fica na ponta direita, Dedé tentou o cruzamento, Felipe está de braços abertos para ele. Tentou sair jogando o Williams. Thiago Neves, David na direita, Ronaldinho na esquerda. Aí ele toca no Ronaldinho. Gaúcho trabalha com o Muralha, levou para o pé direito, o Muralha bateu para o gol, a bola foi na direita do Fernando Praz. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, dedicação total faz a nossa história. Júnior, já deu para fazer uma medição do que as substituições podem ocasionar ao Flamengo? Não, Luiz, eu acho que, na verdade, o Flamengo procura tirar proveito exatamente da velocidade, como aconteceu agora, né? Por quê?
porque Diego Souza, Felipe, né, e o Alexandre ficam lá atrás. Então fica um pouco sobrecarregado o meio campo, que com isso tem os espaços para poder fazer esse toque, como aconteceu. O Ronaldinho, né, achando o Muralha pelo lado direito, e ele posicionado do lado esquerdo. Quando está o meio campo e a defesa do Vasco bem postada ali na frente, o Flamengo tem dificuldade. E tem bolinha anunciando que a rede balança na tarde do domingo. É gol do América. Paulo Henrique diminui 3 para o Atlético Goianiense, 1 para o América. A torcida do Flamengo vai começar a viver adrenalina a partir de agora, né? Porque aquelas contas que eu fiz em relação ao São Paulo, um resultado, né, de vitória ou do Curitiba, ou do Inter, ou do Figueirense. Mas em compensação, se acontecerem 2 dessas vitórias, perdendo, o Flamengo sai, a exemplo do São Paulo, da zona de classificação para a Libertadores. Em caso de derrota aqui, evidentemente. Se empatar, o Flamengo depende só de si para chegar a 61 pontos. E aí não poderá ser alcançado na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, que lhe garante a participação na primeira fase da Libertadores. Thiago Neves, Júnior César. A bola não é dominada por ele, vai saindo lateral, que favorece o time do Vasco. Exclusivo logo mais no Fantástico, como fiscais da Receita se tornaram milionários cobrando propinas de empresários. Aí depois do Faustão, é fantástico. Felipe Bastos se manda pela direita. Felipe, Fagner passou, Felipe trouxe pela diagonal. Agora sim tocou no Fagner, a posição dele é boa. Tentou a bola para o Felipe Bastos, o Williams aparece, intercepta. Sai jogando com o Ronaldinho. Ronaldinho dominou do lado esquerdo, passou errado. Felipe Bastos recupera. Levantamento para o Diego Souza, dominou no peito, tentou bater para o gol. Foi atrapalhado pelo Pirulito. E sai jogando o Alex Silva. Aí David. Roubada de bola do Renato. Renato Silva levou, tentou bater para o gol, Renato Silva. Ele deve ter feito uns 2 gols na vida inteira, o Renato Silva. E na sequência ele comete a falta que o Péricles Bassols marcou. E o Flamengo tem pressa, já cobrou. David trabalhando com o Léo Moura. Léo Moura tentou um totozinho meio ali. Sutil demais, o Rômulo tirou. A bola vai sobrar com o Felipe Bastos. 9 minutos, segundo tempo. Bola rolando, Engenhão, Pacaembu. Resultados estão consagrando o Corinthians campeão. O Wellington tira essa bola da área do Flamengo. Renato para Ronaldinho. Ronaldinho marcado pelo Dedé. O Ronaldinho tentou a bola para o David. Que bola do Ronaldinho. David para cima do Renato. Pedalou o David, clareou. Rolou para o Renato. Abreu de pé esquerdo. Gol! Magistral de Ronaldinho para o David. Um passe açucarado de quem conhece. E a finalização com enorme categoria de Renato Abreu. Ainda tirou o Renato Silva da jogada. O Gilmar passou lotado. E ele bateu com categoria no cantinho direito do Fernando Praz. Empatando o jogo, vibra Luxemburgo. Vibra a torcida rubro-negra. Vibra a torcida corintiana em todo o Brasil. Tá empatado o jogo do Engenhão. Aliás, que gol fez o Flamengo, Júnior? Jogada de velocidade, né, Luiz? E só assim conseguiu pegar a defesa do Vasco desamarrada. O passe do Ronaldinho, o passe do David, né, que ele conseguiu no meio de 3 jogadores do Vasco deixar o Renato realmente numa posição muito boa. O banco do Vasco reclamou muito do possível impedimento do David aqui. Podemos daqui a pouco voltar ao lance. Me pareceu tudo normal, mas enfim, o Wright pode falar também na sequência. Aí você vê o Felipe, tá no chão, falta cometida pelo Williams. Sobre o Felipe, vai esquentar ainda mais o clássico do Engenhão. O empate garante matematicamente o Flamengo na Libertadores, independentemente de qualquer outro resultado. Mas tira do Vasco a chance de, em caso de vitória do Palmeiras, levantar o título brasileiro. Olha lá o Fagner ajeitando para fazer a cobrança. Você vê que o Felipe tem aí o sol no rosto dele. Amanheceu todo nublado o dia no Rio, mas mais um dia gostoso, céu azul, temperatura agradável. Você vê todo o movimento na área do Flamengo. Vai Fagner para fazer a cobrança de falta. E vem bola levantada para a área do Flamengo. Felipe saiu bonito.
e sai jogando pela direita. O Leonardo Moura. Ronaldinho se movimenta como se fosse um ponta direita. Gilmar chegou com ele. Renato Silva também. Gilmar foi, deu bote. Era o Felipe Bastos o outro. Felipe recebe, trabalha com o Dedé. O Dedé de pé direito, tentou a jogada no meio. Olha a bolinha aí, tem gol acontecendo na rodada. O Santos diminui lá em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. O clássico está sendo em Mogi Mirim. Estádio Romildão. Elano. O Elano aí, o Muricy botou para jogar mesmo na expectativa de ter o Elano já com um certo ritmo no Mundial de Clubes que vem aí. Cobertura completa da Globo. O Ronaldinho faz o passe para o David. Dedé chega na marcação, consegue tocar no meio, vai o Fagner. Júnior César, Ronaldinho vai pressionar o Renato. Renato toca na esquerda para o Gilmar. Gilmar é marcado pelo Thiago Neves. Ele faz o levantamento para o Diego Souza na ponta esquerda. Diego Souza protege. Chega por ali na marcação o Leão Moura. Diego Souza leva para o pé direito, fez o cruzamento. Subiu o Wellington, tirou dali. Agora vai voltar no Fagner. Fagner ajeita. Um pouco a distância o Renato Abreu, ele rolou para o Felipe Bastos, experimentou, jogou à esquerda do gol. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, juntos transformamos a magia em realidade. Torcida do Flamengo vibra e o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro acho que não podia imaginar uma escapada de rebaixamento apoteótica como essa, né? Wellington Paulista, 5 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. O Atlético viveu tanta pressão por ser um gigante do futebol. Talvez o time que mais tenha baixado a adrenalina tenha sido do Atlético, né? Ufa, escapamos antes da última rodada. O Bassol está marcando uma falta sobre o Wellington, cometida pelo Alexandre. Olha, o quarto árbitro continua tendo muito trabalho com o Luxemburgo, né? Nós temos... Ele reclamou agora de um empurrão, Luiz. Esse grito da torcida... Reclamou muito. Perdão, Tina, aqui a torcida gritou porque o Ronaldinho olhou para um lado e tocou para o outro. A tradicional dele, né? Dedé, Júnior César. Cada vez da torcida do Vasco gritar com o talento do Dedé. Nilton, Diego Souza, Leonardo Moura roubou. Muralha pela direita. David no meio. Léo Moura levou, tentou toque pro David. Errou o passe o Leonardo Moura. Gilmar sai jogando pro Vasco. Joga a bola no Rômulo. Rômulo faz o passe em profundidade. Chega com o peito, Wellington. Ô, louco, hein? Que coisa, o Wellington agora com o peito tem um passe. Mas o Muralha perdeu. Felipe Bastos recupera. Trabalha a bola na esquerda pro Diego Souza. Diego Souza em cima do Renato, foi pro fundo. Renato pressionou. Ele fez o cruzamento de novo. O pirulito de chilena. Tirou a bola de lá. Duas no mesmo jogo, rapaz. Olha o Fagner, vem o Vasco de novo. Fagner jogou sobre o gol. A tendência, né, Júnior? É o jogo esquentar ainda mais. O empate é bom para o Flamengo, porque garante classificação, né? Só que o outro jogo está empatado. Botafogo e Fluminense. O Flamengo ganha aqui, Fluminense não ganha lá. O Flamengo vai direto para a fase de grupos. Tem um monte de coisa envolvida, né, Júnior? Lógico, isso até o final, Luiz. E o que acontece, mesmo estando, né, o Flamengo dentro do seu campo na hora da defesa, o espaço vai aparecer e automaticamente você é obrigado a se lançar. Aí o David, Renato Abreu, Williams, Thiago Neves, Ronaldinho na ponta esquerda, Thiago Neves e o Dedé. Ele toca no Ronaldinho, devolve no Thiago Neves. Thiago Neves para Ronaldinho, Ronaldinho para Thiago Neves, a tabela foi boa, David pediu, ele rolou para o David, Dedé tira, bola voltou no Ronaldinho, bola chegou muito quente, né? Ele foi dominar a bola, meio que quicou e subiu um pouquinho, recupera o time do Vasco. E agora o Ronaldinho toca essa bola para a lateral. A gente tem naquele lance do gol do Flamengo, o nosso super tiratema entra em ação para mostrar a posição do David. Zé Roberto Reit, no início do lance a posição me parece mesma linha aí, né? A faixa está cobrindo os dois, né, Reit? A faixa cobre os dois, a impressão que eu tenho também é de mesma linha. E aí tem a sequência do lance, aí não há nenhuma dúvida, né, Reit? Nenhuma dúvida. Recebe certinho, sem problema. A fase inicial é um lance difícil para o assistente, já que os dois estavam em cima da mesma linha. Felipe, o Vasco tem que buscar o gol. Só a vitória mantém as possibilidades de título. Alex Silva faz grande partida, o zagueiro do Flamengo. Ganhou, tocou para o David, ficou caído o pirulito, sentindo ali uma entrada do Nilton. David para o Thiago Neves, devolução para o David. Renato Silva tocou lá para o goleiro Fernando Praz. E tem gol acontecendo na rodada, é mais um. Já vamos chegando naquela média, né?
Estamos chegando próximo dos 26 gols. O Atlético Mineiro diminui. É o 23º. Hever, o zagueiro. A gente está vendo a chegada do Diego Souza sobre o Alex Silva. 24º gol na rodada do Brasileirão. D'Alessandro vai mudar a zona de Libertadores. Internacional 1, Grêmio 0. São Paulo fora, Colorado dentro. É de arrepiar a rodada do Brasileirão. O Inter vai indo a 60 pontos. E o Inter tem 16 vitórias. Se o Vasco ganha aqui, o Flamengo cai uma posição. E ainda fica torcendo. Se o Flamengo está empatando o jogo, o Inter tem 60. Se o Vasco, por exemplo, estivesse vencendo, né, os dois ficariam empatados. A importância desse ponto para o Flamengo agora. Porque o Curitiba e o Figueirense estão correndo com o empate, por enquanto, atrás de uma vitória que vale Libertadores. O Ronaldinho. É difícil ele errar um passe desse aí, mas acabou errando. O Rômulo. Toca mais atrás para o Jumar. Vasco, campeão da Copa do Brasil, foi até a semifinal da Copa Sul-Americana, até a última rodada disputando o título. É um ano da redenção do gigante da colina. Flamengo campeão carioca, na Copa do Brasil não conseguiu chegar até o fim. E no Brasileiro dividiu a liderança com o Corinthians, o mesmo número de pontos por mais de 10 rodadas. Teve ali entre primeiro e segundo um turno inteiro. E agora vai garantido a Libertadores. Williams, do lado esquerdo. O toque foi do Dedé, a bola bateu por último no Williams, que não concorda com a marcação. Fagner já bateu o lateral, entregando ali para o Felipe Bastos. Fagner se movimenta pela direita, Diego Souza mais à frente, devolve no Felipe Bastos. Ele faz o passe na ponta direita para o Fagner. Júnior César chegou agora, Fagner fez o cruzamento, Wellington aparece e faz o corte, entregando para o Williams. O Williams foi olhar para a bola, ela quicou, tomou um efeito, foi bem pertinho da perna dele, perdeu para o Alexandro. Felipe Bastos trabalha com o Newton. Newton tem Felipe, já domina. Passou do lado esquerdo o Jumar. A bola é para ele. Jumar chega, faz o cruzamento de pé esquerdo. A bola desviou no Léo Moura. Renato abriu a para de cabeça e a bola sobra com o Léo Moura. Léo Moura dá um chutão lá para o ataque. Vai o David com o Renato. O bandeirinha está marcando o uso das mãos pelo David. O David agora está pagando geral ali para o assistente, né? Ele fez um gesto como se houvesse um outro lance. Mas olha só o movimento dos braços, Roberto Reis. Como é que você vê isso tudo? Um agarrando o outro. Um segurou na camisa, o outro puxou o braço. Fica difícil para o árbitro marcar. Aí o Bandeira escolheu um lado e sinalizou. Os dois cometeram irregularidades. Tem gol acontecendo. É gol do Botafogo. Opa, não foi. Perdão. Não houve o gol do Botafogo. Acho que até houve o gol, mas a bola foi para a rede, mas numa sequência de jogada que já havia sido paralisada. Torcida do Vasco agora desesperada aqui, gritando Bernardo. Cristóvão chamou Eduardo Costa e Bernardo. Thiago Neves para Ronaldinho. Ronaldinho dominou, fez o drible no Dedé, caiu o Ronaldinho. E acho que vai tomar um cartão do Pérez Brassols aí o Ronaldo. Não, ele marcou tiro de meta apenas. Mas não mostrou cartão para o Ronaldinho, não. O Flamengo não teve nenhum pênalti a seu favor no campeonato. A gente está vendo a jogada. O Dedé com o Ronaldinho. O Wright diz pra gente como ele interpretou. Ele sentiu que já tinha sido tocada a bola mais longa. Se projeta, se joga. Na minha opinião, nada a marcar. Tem outra anunciado. Anaílson fez o quarto do Goianiense em cima do América, Tino Marcos. Anunciado público presente, 40.004 pessoas. E vão sair os dois Filipes no Vasco, hein? Thiago Neves cruzou. A bola vai diretamente pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, sensor de fadiga. Já existe no Volkswagen. Bom, os dois Filipes, informou o Eric Faria. Então quem entra, Eric? Entrando o Bernardo, camisa 31 no lugar do Felipe. E o Eduardo Costa entrando no lugar do Felipe Bastos. Aí Eduardo Costa tem a 28, estava lesionado, mas é um jogador de muita confiança do Cristóvão e do Ricardo Gomes. Voltou também para essa decisão aqui. O Eduardo Costa é titular do time do Vasco, só não está jogando porque se recupera de uma contusão. 6,5 km foi a distância que ele percorreu na partida.
o Felipe Bastos para a entrada do Eduardo Costa. Ou seja, o Cristóvão faz um movimento de tentar arrumar o meio do campo. O Júnior vai falar já disso. Aí você vê o Ronaldinho, domina ali na ponta esquerda, acabou sendo desarmado. E o Dedé sai jogando com enorme categoria. Trabalha a bola para o Newton. Newton na direita para Bernardo, que acabou de entrar. Devolve para o Newton. Newton é pressionado, conseguiu tocar mais atrás para o Rômulo. Rômulo vai levando agora pela direita. Joga no Bernardo. Bernardo de pé direito, levantando para Diego Souza. Ele tentou com o Léo Moura, justo marcando falta do Diego Souza em cima do Léo Moura. O Flamengo empatou agora há pouquinho. O nosso helicóptero, que continua sobrevoando o palco da festa, vai mostrar para você o gol lá do alto. Olha só que beleza a bola do David. Renato tira o Gilmar e capricha no cantinho para estufar a rede do Vasco e empatar o clássico do Engenhão. Do helicóptero, a nossa câmera flagrando o gol de empate do Flamengo. Pois é, a entrada desses dois jogadores é para dar um gás, né? Gás novo mesmo, né? Quer dizer, o Vasco talvez não esperasse tomar um gol logo no início do segundo tempo. Mas sofreu um pouquinho com isso. Essa tentativa, essas mudanças do Cristóvão são exatamente para tentar reequilibrar seu time. Agora a falta do Rômulo sobre o Renato Abreu. Ele sentiu um problema na mão, na queda, né? Quando vai cair tem que se apoiar ali. Fez um gesto com a mulher que você está vendo aí, o Ronaldinho Gaúcho, que fez um passe sensacional mesmo na hora do gol. Um passe de quem sabe demais, né? Muralha recebe na direita, vai para a linha de fundo. David pedindo. Cruzamento não saiu legal do Muralha. Aí Eduardo Costa sai jogando, trabalhando com o Gilmar. No Pacaembu segue 0 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Valdívia foi expulso. Palmeiras está jogando com um homem a menos. O Internacional com o D'Alessandro vai ganhando do Grêmio por 1-0, vai chegando à zona de classificação da Libertadores. Flamengo vai com o empate chegando a 61, também se garantindo. Fluminense e Botafogo estão empatando. O Fluminense já está garantido na Libertadores e com esse empate se garante na fase de grupos. Flamengo e Inter disputam a primeira fase da Libertadores antes da fase de grupos. Até aqui, né? Tem muito jogo pela frente. Bernardo para o Alexandre. O Alexandre desarmado pelo Wellington. Wellington para Thiago Neves. Thiago Neves deu uma olhada, não tem opção de jogada de velocidade. Aí vai tentar ocupar o espaço na esquerda. Ronaldinho se apresenta. Vai levando o Thiago Neves, a bola espirra, sobra com o Ronaldinho. Tentou o passe para o Thiago Neves, que bolão. Thiago cruzou, o David está um pouquinho adiantado. Bandeirinha não marcou não, se a bola passa o David ia ficar na cara do gol. E o Dedé sai jogando. Fagner, Rômulo, Eduardo Costa. Aí o Bernardo. Júnior César. Sai jogando lá na ponta direita. Dura que ele só trabalha com a esquerdinha. Gilmar pegou e fez a falta. Uma falta forte do Gilmar, que já tem amarelo, hein? Já tem amarelo. Tá expulso de campo o Gilmar. Reação do Cristóvão. Pega um jogador importante. Dá muita consistência, especialmente defensiva. A gente está revendo agora a falta. O Júnior César tira, o Gilmar vai. E aí o Zé Roberto Ratti fala pra gente o que ele achou. Falta grosseira, desnecessária. Evidentemente o jogador do Flamengo poderia ir mais à linha de fundo. Mas como ele já tinha cartão amarelo, ele deveria ter pensado duas vezes. Que esse tipo de entrada, até o amarelo sairia barato. Poderia ter sido expulso direto. Muito bem interpretado pelo Massol a jogada. E a expulsão foi correta. A terceira falta do Gilmar no jogo em 21 cometidas pelo time do Vasco. O Vasco vive, nesse momento, é um momento muito delicado do jogo. O Cristóvão chama o Alexandre e o Diego Souza para conversar com eles. O Cristóvão acabou de mexer no time. O Flamengo empatou a 10 minutos. O time do Flamengo não para de incentivar. O Gilmar é expulso, quer dizer, num período, Júnior, de 20 minutos, com o início do segundo tempo, mudou completamente, meu Deus. Vamos ver qual vai ser a mudança que o Cristóvão deve fazer para poder recompor a sua defesa, né? O problema maior é que ele não tem ninguém que atue nessa posição, né? O Ronaldinho vai fazer a cobrança da falta. Você vê o Ronaldinho chamando o Thiago. O Thiago está ali de frente para ele. Ronaldinho vai para a bola. Fez o levantamento lá na segunda trave. A bola tocada de cabeça para trás. Fagner domina e rasga, tirando dali. Williams recomeçando lá com o Felipe.
no momento do atendimento ao Júnior César, o Diego Souza e o Alexandre vieram conversar com o Cristóvão aqui. Obviamente, pela distância, eu não consegui captar o que foi a conversa, mas era alguma coisa no sentido de arrumar ali a defesa do Newton passa a jogar de lateral esquerdo. Por enquanto, né? Olha aí o Bernardo dominando, devolvendo para o Fagner, que bolão! Fagner vai para o fundo, fez o cruzamento, sobrou com o Bernardo. O Everton encosta na marcação, chega Júnior César, consegue tocar, chega o Williams. Williams dá o bloqueio correto e a lateral que favorece o time do Vasco. Vai lá o Fagner para fazer a cobrança, você vê o Alexandre. E já chegamos a 27 minutos, vamos para os últimos minutos do Brasileirão. Diego Souza faz falta sobre o Ronaldinho Gaúcho. Globo, a gente se liga em você. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Leonardo Moura para a Muralha. David de presente para Alexandro. Trabalhou com o Rômulo. O Rômulo ajeita. Boa bola para o Eduardo Costa. Eduardo Costa na direita para Fagner. Fagner se apresenta com a marcação do Renato. Ele conseguiu tocar para o Diego Souza. Devolve no Fagner. Aí é Eduardo Costa quem recebe. Newton agora como lateral. Segunda, vai pela esquerda. Levou para o pé direito. Ele pega forte. A bola desviou. Chegou o Wellington e tirou. E tem bolinha, tem rede balançando. É a rodada decisiva do maior campeonato de futebol do mundo. Atlético Paranaense faz 1-0 sobre o Coritiba. Não adianta de nada, Atlético. Só atrapalha o Coritiba e ajuda a Inter, Flamengo e etc. Porque o Atlético, com a vitória do Cruzeiro, não tem como escapar do rebaixamento. E o Renato Abreu faz um passe para o David. Está marcado o impedimento. Olha, no Pacaembu, atenção torcida do Vasco, é uma repetição, não precisa entrar em pânico na frente. Vamos ver o lance do Pacaembu? A gente tá vendo o impedimento aí do David. Olha, Palmeiras no ataque, Marcos Assunção para variar, a bola bateu na trave e na volta o Luan, me pareceu ali, o Luan chutou essa bola para fora, incrível. O Michael Leite desesperado com a mão no rosto, o levantamento para Alexandre, tá marcado o impedimento. O Júnior César está um tempão ali na linha lateral, o juiz não autorizou a entrada dele, o Vanderlei Luxemburgo está enlouquecido pedindo a entrada do Júnior César, que enfim entra no campo ainda meio mancando, ainda meio sob observação. Esse impedimento que nós revimos agora foi muito bem marcado, dei até uma folguinha aqui para o Zé Roberto Reis. 29 minutos, segundo tempo. E olha, tem cartão vermelho no Pacaembu. Agora é o Wallace que está jogando improvisado de volante. O Wilson Luiz Seneme expulsa o Wallace. Já havia expulsado o Valdívia. Entrada ali no Michael Leite, né? Ele não tinha cartão e a expulsão é direta. Mais uma vez ali a entrada do Wallace no Michael Leite e a expulsão do jogador do Corinthians. Agora o mesmo número de jogadores para cada lado, 10 para cada lado no Pacaembu. Como as coisas vão mudando no transcorrer dessa rodada decisiva. Aqui o Williams tocando no centro, trocando errado. Chega Newton, domina, trabalha com Eduardo Costa. Eduardo Costa ajeita para o Fagner. Fagner tenta levar o time do Vasco, lá está empatado o jogo. Aqui também, o Vasco só vencendo e o Corinthians perdendo para ele ser campeão. Falta do Diego Souza, mais uma, que está marcando a arbitragem. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Aí o David, o Williams. Muralha faz a infiltração na ponta direita, já dominou, foi para cima do Renato. Olha o Muralha, tentou o cruzamento, vai fechando o David. Chegou para fazer o corte o Dedé. O Luiz, certamente, o número de jogos que o Vasco fez, sempre decidindo, sempre tendo que se superar, a gente começa a notar alguns jogadores, né? O próprio Diego Souza, o Felipe, já no início do segundo tempo, já não tem o mesmo ritmo, a mesma pegada, né, do primeiro tempo. É mais do que é natural em função exatamente do número excessivo de jogos. Júnior César encostou o Rômulo, Júnior César levou pelo lado esquerdo. Tem o Ronaldinho ali pertinho dele, tocou no Ronaldinho. Ronaldinho de pé direito faz a inversão, agora buscando o Leonardo Moura. Tem o Muralha solto, tocou no Muralha. Muralha domina, tentou bater pro gol. Bola resvala, vai saindo pela linha de fundo, mas o bandeirinha tá marcando. Impedimento do Leonardo Moura. Mas o chute foi pro gol, resvalou na zaga. Zé Roberto Reis, interpreta pra gente aí. No momento que a bola é tocada,
Ele vai usar, ele toca muito curto, ele vai estar numa posição irregular. Então ele usa da irregularidade da sua posição para tentar jogar. Interpretou corretamente o assistente. Mas a bola do Léo Moura já não ia sair pela linha de fundo, seria escanteio. Quando ele chuta na direção do gol, mesmo que o cara esteja lá na ponta dele, tem que marcar o impedimento. Porque o resvalo na perna do jogador foi muito próximo, cerca de 1,5 metros. Luiz Fabiano faz 4-1 para o São Paulo. Aqui Muralha, vai levando o Muralha, adiantou, chegou para fazer o corte do Renato. São Paulo faz 4-1 por enquanto, a goleada não está servindo de classificação. Aqui vem o Vasco com o Diego Souza. Thiago Neves pressiona, Diego domina, toca para o Rômulo, de primeira para o Dedé. Lá vai o Dedé, pela direita, Dedé dominando. Wagner se apresenta como se fosse ponta. Ele jogou no meio para o Bernardo. Bernardo dá uma clareada para a perna direita, não deu para chutar. Dedé ficou na ponta, recebe o Dedé. Alexandro, Bernardo e Diego Souza na boca do gol. Bola pro Bernardo, dominou, bateu Felipe! Um milagre no Engenhão! Com a mão ele vira e faz uma defesa sensacional. Microcâmera. Pode até ter ido meio em cima dele, mas foi a queima-roupa a bola do Bernardo. E o passe do Dedé, Luiz? Dedé tá iluminado, Júnior. Não, aquela que eu falei antes, né? A respeito da questão física, não serve pro Dedé. Essa regra não serve para ele. Né? Júnior César sentindo. Não vai dar mais para ele, não. Tá fazendo um partidaço, por sinal, o Júnior César hoje. Eu vou contar uma história, perdão, Júnior, uma história do Dedé hoje muito engraçada na concentração do Vasco. O hotel é cercado por prédios, né? E aí o Dedé estava na varanda, o hotel do Vasco tem uma varanda, e aí começaram os vizinhos a verem que o Dedé estava na varanda. Torcedores junto com o clube, especialmente do Flamengo, começaram a falar: Dedé, vai perder hoje. O Dedé falou: para vocês vai ter só a Sul-Americana. Começou uma briga de vizinhos. Com gritos e tal, muito engraçado e muito saudável assim, o Dedé brincando, rindo também. Ô Luiz, nuances desse domingo decisivo. Luiz, você vê que no momento em que ele, a jogada que inclusive redundou na expulsão do Gilmar, quando ele bate com o pé no chão, o Júnior César, ele torce. E não conseguiu se recuperar por conta dessa torção. O Rodrigo Alvim vai ser autorizado daqui a pouquinho. O Pérez Passol deu uma olhadinha ali, mas não autorizou não. Primeiro o escanteio. O Luxemburgo pediu para esperar. Então vem cobrança de escanteio para o time do Vasco. Cruzamento para o Renato Abreu, tirado ali. O Bernardo que bateu o escanteio. Ronaldinho. Podem anunciar que tem gol acontecendo. São gols importantíssimos. Mas esse é mais tranquilo, né? Só confirma o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense vai goleando por 5-1 o América Mineiro. Rodrigo Alvim está entrando aí. Agora sim, entrando, camisa 21. O Luxemburgo queria colocar o Tomás, chegou a pedir para que ele viesse aqui junto a ele, Vanderlei. E queria uma confirmação do médico se realmente não ia dar mais para o Júnior César, não deu. O Flamengo já fez as 3 alterações. Percorreu 7 quilômetros e 600 metros o Júnior César. Aí o Rodrigo Alvim que acabou de entrar. Bola lá para o Thiago Neves. Dedé chegou, a bola não tem força para sair. E o juiz vai marcar o impedimento. Se o Thiago Neves não participasse, deixasse o Dedé recomeçar a jogada, ele podia pressionar o Dedé. Ele se precipitou, né, Raid? A tua análise foi perfeita do lance, Luiz. É isso aí, ele se precipitou, caracterizou o impedimento. O Vanderlei explicou aqui que gostaria de colocar o Renato na lateral esquerda, mas ele disse que não tem gás suficiente para jogar na lateral esses últimos minutos. Por isso, a decisão de colocar o Renato. Aí o Eduardo Costa. Diego Souza, marcado pelo Alex Silva. Diego Souza. Está fazendo o giro, Diego Souza do lado esquerdo. Fez o cruzamento buscando o Alexandre. Aí o Wellington. Um estourão lá para o alto. Alex Silva conseguiu tocar de cabeça. A bola vai sobrar com o Nilton do lado esquerdo. 35 para 36 minutos. Nilton para o Renato. Vamos partindo para os últimos 10 minutos do Brasileirão de 2011, o mais eletrizante de todos os tempos. Bola tocada na esquerda, recebe Diego Souza. Diego Souza protege. Léo Moura encosta na marcação, Muralha também. Toque do Muralha, lateral para o Vasco, que tem pressa. Diego Souza arremessando para o Eduardo Costa. O Vasco precisa da vitória, mas ainda precisa de um gol do Palmeiras no Pacaembu. Lá está 0-0, o Corinthians está levantando o penta. Aí você vê o Bernardo, protege do lado esquerdo, Diego Souza se movimenta, ele toca no Diego Souza, ajeitou para o Rômulo, Rômulo tem marcação de Ronaldinho, tentou para o Alexandre, o Wellington chega, ele rasga, joga essa bola para a lateral. 30
37 minutos praticamente. Vamos chegando aos 37. Cruzeiro vai escapando, vai goleando o Galo. Aqui Dedé recebe como se fosse um ponta, fez um cruzamento, passou pelo Alexandro. Cortou a zaga do Flamengo com o Léo Moura. E agora sobrou na esquerda lá com o Wellington, que tentou pro Muralha. Muralha dá um chutão lá pro ataque. E neste momento é anulado um gol do Palmeiras no Pacaembu. Que fim de campeonato, meus amigos. É uma falta aqui pro Vasco, fica sentindo aí o Dedé. Vamos ver se houver atendimento ao Dedé, a gente mostra esse lance. Lá no Pacaembu, o gol anulado. Mais uma vez o Williams. O Dedé já levantou já. Bom, ele se levantou, tá tudo bem com o Dedé, tem cartão pro Williams, o jogo vai prosseguir, daqui a pouco a gente... Foi o Henrique que cabeceou a bola, a gente viu o Fernandão depois no detalhe. O Arnaldo César Coelho, que está comentando na transmissão lá de São Paulo, do Kleber, do Casagrande, tal, disse que o gol foi bem anulado. E aqui o cartão foi perfeito pro Williams. Ele reclamou, ele não teve... No momento, Renato, perdão, desculpa. O Renato. Ele, no momento que ele sobe, faz o movimento e depois reclama. O árbitro aí aplicou o cartão pela reclamação. Wagner na cobrança da falta. O Vasco vai com tudo. 38 minutos, o Vasco precisa de um gol aqui, um gol do Palmeiras. Partiu Wagner, fez o levantamento direto pro Felipe, que encaixa e sai jogando imediatamente pro Leonardo Moura. Vai tentar botar essa jogada de velocidade. Agora Ronaldinho vai pelo meio. Bernardo na marcação. Léo Moura levou a marcação. Ronaldinho pedindo. Rolou pro Ronaldinho. Jogou pra fora do gol. E a bola ainda desviou. Uma rara jogada de muita velocidade. E o Bernardo agora foi reclamar com o Péricles, que está punindo o Bernardo com o cartão amarelo. A gente está revendo a jogada, ó, Léo Moura e Bernardo. Tem um braço para lá, um braço para cá. O Wright pode dizer se esse é normal. E o goleiro, o Praz tocou de forma sensacional na bola. O Renato, Elton vai entrar. Que defesa do Fernando Praz que nós estamos revendo agora. Na microcâmera. Por todos os jeitos para você. Daqui a pouco o Elton no jogo, já informou o Eric. Aqui o Rodrigo Alvim domina. Joga essa bola para o Muralha. Muralha tem o Wellington ainda como se fosse um atacante, é com ele. O Wellington chega, protege, domina, levantou para o Alex Pirulito. Está defendendo o Praz. Seria uma defesa sensacional de novo. Mas foi marcado o impedimento. Vai sair o Diego Souza aí com a 10. O Diego Souza não está gostando não, ó. Abriu os braços, falou... Não gostou muito não, mas aceitou e vai lá falar com o Cristóvão. Não olhou muito pro Cristóvão não, achei que ele fosse cumprimentar. Bom, o fato é que Elton, 39, está em campo, o Diego Souza saiu aí, não gostando muito. E olha só o Felipe saindo com o Alexandre, ficou caído ali o Felipe. Globo, a gente se liga em você. Vivo, escolha os serviços ilimitados para o seu plano. O Felipe continua sendo atendido. Aí a gente está revendo que tem até um empurrãozinho ali do Alexandre no Williams e depois a queda do Felipe. Vamos à participação dos internautas nesse segundo tempo. Vamos lá. Júnior, independente do resultado, a gente deseja a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Globo, a gente se liga em você. É a gente que se liga em vocês. Breno, Pedro, Marcinho, Maurício que postou o vídeo, Bruna, Brenda, Amanda, João e Lúcia. Esse foi o time do Feliz Natal. E caiu como uma luva, né? Na última mensagem de vídeo das nossas transmissões do Campeonato Brasileiro. Vem ainda o Mundial pela frente, né? Essa mensagem de Feliz Natal. Para todos eles também, né, Luiz? Vamos ver o gol do D'Alessandro, que vai valendo ao Inter na Libertadores. Vamos lá. O gol de pênalti, o jogo está sendo adaptado pelo Voaden. D'Alessandro bateu. O goleiro se adiantou mais ou menos uns 5, 6 metros. Atlético Goianiense, primeiro jogo terminado. O Atlético Goianiense 5-1 no América Mineiro. Está na Copa Sul-Americana. Em Minas aqui é impressionante, né? A goleada do Cruzeiro por 5-1 sobre o Atlético tira o Cruzeiro do rebaixamento e não permite ao Atlético ir à Copa Sul-Americana. É a torcida azul que vai comemorar na última rodada. Fala, Wright. Essa paralisação provocada pelo atendimento ao goleiro Felipe foram 4 minutos.
Vamos ver depois o período de acréscimo, né, Raid? Com certeza, Luiz. Aí o Dedé, o multifuncional. Rômulo tentou a bola. Alexandro domina pro Bernardo. Tirou do Alex Silva. Devolveu pro Alexandro. Felipe segura no cantinho. Termina em Florianópolis. Avaí Figueirense 1-1. É o fim do sonho da Libertadores para o Figueirense. Nas últimas rodadas emplacou 2 derrotas. Aqui cartão amarelo para o Eduardo Costa. Pela falta que ele fez sobre o Ronaldinho, cartão para o camisa 28. Boa notícia para Inter e para Flamengo, né? E não deixa de ser para o São Paulo também, que se o Grêmio empata, o São Paulo volta à zona de classificação da Libertadores, né? O Inter vai vencendo com o gol que nós mostramos há pouco do D'Alessandro. Thiago Neves em profundidade, vai lá o Dedé. Fez um recuo para o Fernando Praz. 42 minutos. Williams. Bola sobra ali com o Renato. Renato apara. Quem chega agora é o Ronaldinho. Domina com categoria. Tentou a jogada. Que bolão para o Muralha. Muralha para o David. Eles estavam muito próximos, na verdade, né? Aí o Fernando Praz dá um chutão lá para o ataque. Por enquanto, na Libertadores, Corinthians, Vasco, Fluminense, Flamengo, Internacional e o Santos, que é o atual campeão. Rebaixados, Atlético Paranaense e Ceará se juntam a América e Avaí. Sul-Americana, São Paulo, Figueirense, Coritiba, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Goianiense e Bahia. A gente está revendo a jogada do Léo Moura com o Alexandro. Falta clara, não tinha o que reclamar. 43 minutos e meio. David recupera essa bola no passe errado do Dedé. Thiago Neves, de novo no David, para Ronaldinho. Ronaldinho protege, Thiago Neves passa na ponta esquerda. Muralha fez a infiltração, Ronaldinho vai levando, tem o Léo Moura agora se apresentando na direita. Ele toca para o Leonardo Moura. Leonardo Moura é marcado pelo Elton. Ele vai para cima da marcação, levou para o pé direito, bateu cruzado, soltou o braço, completou a defesa. 44 minutos. Já nós vamos para o período de acréscimos. São os últimos instantes para a definição do título. Vai subir a plaquinha de acréscimo agora. 5 minutos. Seu bisbilhoteiro já olhou, flagrou a plaquinha lá com 5 que ainda não subiu, viu? Termina São Paulo 4-1 sobre os reservas do Santos. Aqui o David protege, tem Ronaldinho pedindo, ele toca no Ronaldinho. Lá no alto do seu vídeo passou o Alvim, mas ele preferiu jogar com o Thiago Neves. Thiago Neves traz para o pé esquerdo, cruzou para o David. David dominou no peito, tirou do Dedé, bateu, Fernando Praz joga para escanteio. Mas que lance fez o David com a dominada, ele tira o Dedé. E com o Schotten briga em São Paulo. Ih, rapaz, briga generalizada ali. Jogadores com colete que são reservas. Aqui a gente está revendo o lance do David. Esquenta o clima no Pacaembu. O empate vai dando o título ao Corinthians. E o empate aqui daria o título ao Corinthians. Já o Marco Aurélio Souza conta pra gente o que aconteceu. Agora tem uma falta sobre o Renato. A gente tá vendo a torcida do Corinthians vibrando. Temos ali um desespero dos jogadores de reservas do Palmeiras. O Marco Aurélio, eu vou te chamar já, Marco Aurélio, porque aqui tem uma falta. Tem uma falta pro Flamengo aqui, no campo de ataque. Que não aconteceu, Luiz. Vamos fazer o seguinte, vamos. A gente tá vendo a jogada do Jorge Henrique. Renato expulso, Renato Abreu expulso. E o Renato está expulso no Engenhão. A gente está vendo a jogada da falta sobre o Jorge Henrique. O Renato Abreu está desesperado com o Péricles Bassols. Confusão cá, confusão lá, confusão lá, confusão cá. Mas aqui a questão é com o árbitro. Lá foi entre jogadores porque o Jorge Henrique teria feito firula. Você vê o Marcos Assunção, o Tite pedindo calma. Aqui o Péricles Bassols está com o cartão vermelho na mão. O Corinthians está levantando o título. Aqui tem uma falta para o Flamengo. O Tite está dentro do campo. É a rivalidade no futebol brasileiro. Que ela fique aí, sem violência. Tudo bem, com os ânimos acirrados. Os jogadores do Flamengo acho que estão tentando tirar o Renato até para o tempo não ser reposto no jogo, né?
Luiz. O Renato reclama com o Bassols e ele com a mão esquerda ele toca o Bassols. Isso não é agressão, evidentemente. E o Bassols resolveu expulsar o Renato Abreu. Porque no lance em si não aconteceu nada. Não houve choque entre os jogadores. No momento que o jogador do Vasco chega, ele para e o jogador do Flamengo saiu fora. O Renato está inconformado, você está vendo aí? Ele não se conforma, o Renato. Mas você viu a imagem? Tem gol na rodada. Ele fez... Perdão, Raid. É gol do Cruzeiro, nossa. Olha, o Cruzeiro chega ao 6º gol contra o Atlético. É que o Atlético, olha a festa do Cruzeiro, o Atlético já escapou, né? O Fabrício chorando copiosamente. Mas o Cruzeiro, ele sai do rebaixamento com a... Safado! Safado! O Bernardo chamou de fanfarrão e falou que foi eu. A defesa do Renato Abreu de que o juiz teria se confundido com quem o chamou de fanfarrão. Que fim de campeonato brasileiro! Vai lá Ronaldinho na cobrança da falta. Vai Ronaldinho para a bola, bateu direto, Fernando Praz, espalma a tirada ali. Bola volta no Wellington, domina ali pela ponta esquerda. Aqui não há nenhum sintoma de que nós teremos esse período que o jogo ficou parado, de acréscimo, né? Nenhum sintoma. Bola para o Thiago Neves, está marcado o impedimento no ataque do Flamengo. Houve mais 2 expulsões no Pacaembu. Marco Aurélio Souza, quem mais foi expulso por aí, Marco Aurélio? Luiz Roberto, mais 2 expulsões, o Leandro Castan, zagueiro do Corinthians, e também o João Vitor, volante do Palmeiras. Isso depois de toda aquela confusão, eles se estranharam no meio-campo e o Seneme, o árbitro, acabou expulsando mais 2 jogadores. O jogo aqui no Pacaembu ainda não recomeçou. Jogo parado devido àquela confusão que começou com o Jorge Henrique. Ele deu aquele chute no ar, aquela jogada do Valdívia. Vale lembrar que ele provocou a expulsão do Valdívia. Num lance entre os 2 jogadores, Valdívia também foi expulso pelo Palmeiras, mas aí lá no início do segundo tempo. Segue o jogo parado aqui. Luiz Roberto. Recebe ali pela esquerda, tentou o drible, levou para o pé direito, fez o levantamento para o Muralha, subiu o Bernardo para fazer o corte. Perdão, Marco Aurélio, é que tá quente a rodada. 2 para o Bahia, 1 para o Ceará. O Vozão tá rebaixado. Levantamento para o Dedé, tá lá de centroavante. Sobre o Wellington, a bola fica com o Williams. Para o Flamengo, vale a Libertadores. Para o Vasco, a esperança de um gol. E ainda de um gol do Palmeiras. Fernando Praz saiu lá fora da grande área. Amorteceu com a cabeça, deu um chutão lá pro ataque. Aqui nós vamos a 60. Eduardo Costa, teremos mais um de acréscimo. Perdão, a 50. Rômulo fez o levantamento a 51, né? Nós iríamos a 50, vamos a 51 agora. Portanto, mais 1 minuto e meio ainda de jogo. Aqui o desespero dos jogadores do Vasco. Luiz. Diga. Agora uma manifestação muito bonita da torcida do Vasco aqui cantando, mesmo já com a provável perda do título aí. Olha só. Depois de 10 anos de sofrimento, o Vasco está de volta, é o ano da redenção. Termina Botafogo 1, Fluminense 1, Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O gigante da colina está de volta a ser protagonista do futebol brasileiro, como deve ser para um time do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fernando Praz na cobrança, fez o levantamento, vai subindo o Felipe. Felipe subiu, foi lá para fazer a defesa. No Pacaembu, o torcedor do Corinthians chora. O pentacampeonato vai se aproximando, porque os 2 resultados são favoráveis ao Corinthians. Termina o Internacional, tá na Libertadores. 60 pontos. Wilson Luiz Seneme pode encerrar a qualquer momento o jogo no Pacaembu. Aqui o Cristóvão passa instruções. Aqui Péricles Bassols apita, fim de papo. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Mesmo com o jogo rolando lá, o Corinthians é campeão. O Corinthians é campeão brasileiro. Pela 5ª vez em sua história, o bando de loucos solta o brilho.